A Alessandra vai ajudá-la a mediar o PPT que ela trouxe para falar com a gente. E eu vou deixar a Carol bem à vontade para provocar vocês, para tirar vocês da zona de conforto. E vocês usem toda a curiosidade que a gente gosta que nossos professores, nossos pais e nossos alunos tenham para com o mundo, tá bom? Bom, gente, ela já me apresentou, eu sou uma curiosa dentro de todas essas credenciais que ela colocou. Ela falou, Carol, como eu te apresento? Eu sou uma curiosa, porque é verdade, gente. E eu acho que para vocês entenderem direitinho como eu caí nessa área de tecnologia, começou ainda na época de colégio, e eu não vou falar o nome do meu colégio para não ficar chato, porque eu não quero estragar o nome do colégio, que me fez até ficar um pouquinho inteligente, mas era um colégio que não lidava muito bem com essas questões emocionais, de criatividade. Não sei se é pela época, eu tenho 42 anos, eu vou fazer 43 esse ano. Eu acho que naquela época as pessoas não pensavam muito nessas habilidades comportamentais como a gente pensa hoje. E eu sei que a gente pensa muito sobre isso, mas pouquíssimas escolas estão colocando em prática esse tipo de tratamento com as crianças. Então eu tenho 2 filhos, um de 12, que é o Davi, que é um adolescente, né? Segundo a minha filha mais nova, ela chama ele de adolescente. Ela falou, mamãe, não liga pro Davi, porque o Davi tá adolescente agora. E adolescente fica chato. Ela tem 7 anos e a gente se mudou para Itu na pandemia, como muitos fizeram, né? De fazer essa mudança de cidade. Tá funcionando, meu filho estava no Porto Seguro e a minha filha estava na Makeover. E por que nos dava no espaço lúdico? Porque eu morava no Panambi. Só por isso, porque eu sempre falei para as meninas assim, abram, por favor, uma filial, uma franquia, sei lá no Panambi. Porque eu quero meus filhos no espaço lúdico. Eu cheguei a cogitar, só que eu falei, gente, não dá, eu vou passar muito tempo no trânsito, eu não vou conseguir chegar no espaço lúdico. Aí eu vou ser a mãe expulsa da escola, né? Eu não vou chegar a tempo. E por curiosidade, vou contar pra vocês. Quando eu mudei pra Itu, um super amigo do meu marido acabou indo visitar a gente lá em Itu e gostou muito e falou, vou mudar pra Itu. Acabou mudando, a filha deles dava no último. Eu não preciso nem explicar para vocês a dificuldade que ela tem de se adaptar a uma escola que não avalia os comportamentos, as skills comportamentais como é o lúdico. Então eu sou fã, já queria fazer jabazão mesmo, pode considerar jabá, porque eu conheço e eu sei como funciona por trás aqui da escola, da preocupação que elas têm com as crianças. ChatGPT. Quem aqui já teve a oportunidade de usar o ChatGPT? Você e você. Tá legal. Pode passar, Leia. Olha, gente, como é que começou essa minha curiosidade com o ChatGPT? Eu trabalho com LinkedIn, ela falou no começo. E LinkedIn, muita gente já associa com emprego, né? As pessoas pensam, LinkedIn é muito legal para emprego, para conseguir emprego. E no primeiro momento foi para isso mesmo que eu fui para o LinkedIn. Porque eu trabalhava numa empresa familiar e eu queria sair dessa empresa familiar. E eu fui me aconselhar com uma amiga que ainda é diretora da Meta, é uma brasileira assim, que arrasa, não posso falar palavrões aqui, né, mas ela é muito boa e ela é uma cabeça pensante, assim, absurda. E ela chegou pra mim e falou assim, Carol, você quer ajuda? Você quer sair dessa empresa familiar? Eu fiz essa migração, eu vou te ajudar a fazer também. Sentou comigo e falou, sabe o que você tem que fazer? Você tem que olhar o seu LinkedIn. Eu já tinha LinkedIn, porque eu tinha ido numa feira nos Estados Unidos, uma feira industrial, que era o que eu trabalhava antes, né, que essa empresa familiar fazia. E aí me falaram que o LinkedIn era super importante, eu tinha, então estava abandonado. E ela falou, não, é o seguinte, você pode voltar para o mercado de trabalho sim, só que você vai usar o LinkedIn. Eu falei, mas quem vai se interessar por mim? Eu trabalho na empresa familiar já faz muito tempo. Eu tinha toda aquela vontade, sabe, de trabalhar em multinacional, de fazer carreira, aí no final eu tô aqui, tô me sentindo super mal, sabe, síndrome do impostor total. Quem não tem, né? Mas no final ela me explicou como é que funcionava, ela falou, tem um algoritmo por trás, tem uma lógica, né, digital por trás de tudo isso, e conforme você vai colocando as informações, as pessoas conseguem te encontrar. E foi isso que eu fiz, bom, consegui um emprego numa startup francesa de tecnologia, que era super bacana. Quando eu cheguei lá, o diretor da startup vira pra mim e fala assim, você vai ter que usar o LinkedIn para prospectar clientes. E eu falei, gente, como é que faz isso?
Aí eu descobri um mundo à parte, entendeu? Eu descobri que o LinkedIn não era... Eu estava muito enganada. Procurar emprego era o quarto motivo pelo qual as pessoas entravam no LinkedIn. O primeiro motivo delas entrarem no LinkedIn é porque elas queriam se atualizar como profissionais, elas queriam se melhorar como profissionais. E o quarto lugar é emprego. Daí eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer para chegar nas pessoas, para mandar as mensagens certas? Que jeito que eu vou ter que abordar as pessoas? E aí eu fui estudar lá no fundo o que era o LinkedIn, quem fundou o LinkedIn e por que fundou o LinkedIn. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Porque o fundador do LinkedIn, ele chama Reid Hoffman. E por coincidência, ele é um dos fundadores da empresa que criou o ChatGPT. E eu estou acompanhando essa história há muito tempo. E para minha surpresa, eu sabia que as coisas estavam indo num caminho muito ligado à inteligência artificial, mas até para mim, o ChatGPT foi assim, algo que me pegou não tão de surpresa, mas acabou me surpreendendo assim, positivamente. E aí, trabalhei nessa empresa, acabei saindo depois para montar o meu negócio, porque as pessoas queriam minha ajuda. Os CEOs das empresas, eles falam, Carol, eu preciso estar no LinkedIn, eu preciso me apresentar melhor. Eu odeio rede social, Carol, mas como é que eu faço para estar lá? Porque o RH está me cobrando, o marketing está me cobrando, os colaboradores da empresa estão me cobrando. Todo mundo queria saber como utilizar essa rede. Aí começou uma era no marketing de humanização das redes sociais. As pessoas não queriam falar com a empresa, as pessoas querem falar com pessoas. Do mesmo jeito que os pais, eles não querem falar com o site do Espaço Público. Eles não querem falar com a página do LinkedIn do Espaço Público. Eles querem falar com vocês, que fazem parte do Espaço Público. Eles querem falar não só com os colaboradores, mas com os pais que têm filhos no Espaço Público, para saber como que é a experiência. Né? Por isso que a gente vive nessa era do protagonismo. Por isso que a gente vive nessa era dos influenciadores digitais, que é muito forte. Eu não vou numa empresa olhar no site da empresa se a empresa é boa. Eu vou perguntar para minha vizinha. Eu vou perguntar para as minhas amigas. E se elas falarem que é bom, ok. E aí, eu comecei a perceber o seguinte. As pessoas que estavam no LinkedIn, elas iam imputando informações sobre elas. E aquelas informações, elas iam criando um banco de dados absurdo. Então, toda vez que eu ia dar uma dica profissional, eu chegava para a pessoa e falava assim, olha, você colocou a palavra-chave naquilo que você faz? Você colocou exatamente, as pessoas conseguem entender qual que é a sua história? Como é que é? Porque quando o Reid Hoffman criou o LinkedIn, na segunda tentativa de uma rede social, porque a primeira foi na década de 90, quando a internet era muito ruim ainda, era a época do Palm Top. Muitos não vão lembrar e alguns vão lembrar do Palm. Quem lembra do que era o Palm Top? A Admig lembra. Era um aparelhinho assim que você colocava os dados assim, de uma pessoa, o e-mail e o telefone da pessoa, e era uma agenda, como se fosse uma agenda eletrônica. Mas na verdade ele não tinha interatividade lá, você não tinha interação com ninguém. E aí ele teve a sacada, ele falou assim, você pode ter o contato do Obama, vamos supor que você ama o Obama e você quer se conectar com o Obama. Você pode ter o telefone e o e-mail do Obama. Não é o suficiente. Você se conectar com ele, você começar a fazer parte de uma comunidade e você saber o que você vai falar para o Obama é muito mais importante do que você só ter o dado e o e-mail do Obama. O que eu faço com o e-mail do Obama, gente? Se eu não sei o que eu vou falar para ele. Ou como eu vou convencer ele que eu sou uma pessoa interessante, vai, eu sou legal, fica meu amigo, né? Não é assim. E aí foi que ele criou o LinkedIn, porque ele percebeu que o ser humano, ele está inteiramente conectado. E aí veio uma outra coisa. Não sei se vocês ouviram falar, e acho que alguns aqui sim, o Yuval Harari, né, do Sapiens, do livro Sapiens, que ele fala da diferença dos homens para os animais. A gente chega com um papel, uma cédula, e a gente quer comprar uma água de coco, ela me vende porque ela acredita naquela cédula. Um chimpanzé, por exemplo, ele é chimpanzé, nem sei como é que fala. Chimpanzé, né? Ele chega com uma banana e aí você dá água de coco, ele troca. Agora, se você chegar com uma cédula, ele vai falar, não quero. Então, essa é a diferença, né, do ser humano e dos animais. Então, a gente tem muito para aprender com esse livro Sapiens. E também tem uma dica, que agora tem quadrinhos para as crianças, então dá para ler, dá para comprar, é da Companhia das Letras. Eu já vou mandar de presente para o meu filho. Quando eu chegar lá no Texas, eu vou comprar no Mercado Livre aqui, porque eu vou agradá-los com presentes virtuais, entendeu?
para compensar a minha falta. O Carol, o Harari tem uma fala que eu acho tão peculiar, né? E achei que ele foi tão sensato que ele fala que o nosso algoritmo que nos calibra são os nossos sentimentos. Então, conforme a gente sente aquela situação, aquela experiência, aquela vivência, a gente vai falar, quero mais disso, quero ficar mais longe disso. E a gente vai formatando o que a gente vai colocar no nosso entorno. Isso tem muito a ver com rede social. Totalmente. Já é, na verdade, o segundo livro dele, o Homo Deus, né? Homo Deus. Que é até melhor, né? Ele fala que é até melhor. Mas por quê? Porque é isso. Então, a gente vai começar a compilar um monte de dados. A gente vai colocar informação. E um belo dia, gente, eu vou ser bem sincera com vocês, eu tava super cansada de fazer o que eu tava fazendo, porque eu tava caindo na mesmice. E eu falei assim, gente, eu acho que eu vou parar de fazer o que eu faço. Porque eu sou especialista em LinkedIn, eu ajudo um monte de gente, mas aí eu entro no LinkedIn e começo a ver gente falando que é especialista em LinkedIn. Tipo, eu comecei isso, sabe? Eu sei a base, eu levo isso a sério. Daí tem muita gente falando que faz isso de carreira, aquilo de carreira. Aquilo começou a me dar, sabe, um engodo, uma ânsia. Que eu falei, não. Aí eu falei, não, para. Eu tô no caminho certo. Porque eu não enxergo isso só como uma forma da pessoa colocar lá o que ela faz. Eu tô entendendo que tem uma conexão, tem uma inteligência artificial por trás de tudo isso. Eu entendo que se a gente imputa os dados, esses dados são importantes, se a gente imputa de um jeito positivo, lá na frente isso vai ter um impacto. Eu sempre falava isso vai ter impacto. Aí vem o ChatGPT, que eu vou falar para vocês, mas que ele coleta bastante os dados daquilo que ele foi treinado, e ele foi treinado com dados que são primariamente da internet. Eu vou dar um exemplo. Se eu perguntar para vocês assim, quem é Alessandra? Se ela populou suficientemente bem a rede social dela, o LinkedIn dela, se ela escreveu um artigo sobre o assunto, com certeza ela vai sair. Quando a gente fizer uma busca, vai sair. Só que se eu não me preocupei com a minha identidade digital e construir a minha identidade digital, o que vai acontecer agora? Alguém fala isso para os alunos? Porque o meu filho, uma vez, ele foi fazer um post no Instagram, ele abriu o Instagram, tem 12 anos, né? Nem poderia. Abriu o Instagram e daí ele fez um post lá com o irmão dele com o dedo do meio. E ele é um menino mais, tipo, pacifista, mais fofo, mais educado da face da terra. Mas eles têm uns distúrbios, entendeu? Eu não sei, eu não sei, é bonito fazer isso, agora é moda, entendeu? Aí eu já fiquei pé da vida, aí eu falei assim, ô Davi, vem cá, vamos conversar. Vamos supor que você está numa entrevista de emprego. Alguém vai puxar os seus dados, sabe como? Tem um site chamado Brand Yourself. Eu vou colocar aqui, tá? Seu e-mail, seu nome, sabe o que vai acontecer? Vai puxar tudo que você fez. E aí vai aparecer esse dedinho aí. Eu não ia te contratar. Aí você tá achando que eu vou deixar dinheiro para você sobreviver fácil? Você vai ter que trabalhar muito, querido. Muito. E eu não sei como que eles vão trabalhar, que é isso que eu ia falar também. Então, voltando. A gente precisa tomar cuidado com isso. As crianças precisam tomar cuidado com isso. Já vou entrar no chat, mas é porque isso é sério. Isso é sério. Você compõe a internet. Né? Você deixa rastro na internet. E aí o LinkedIn tem acordos mundiais com governos, com o World Economic Forum, com o Fórum Econômico Mundial. E eles começam a captar dados do mundo inteiro para entender onde está a mão de obra. E isso é automático, não é alguém que conta. Ele pega as informações, ele faz um cálculo automático e ele fala, no Brasil tem pouco programador, na Estônia tem muito programador. Se você é uma empresa que você quer abrir uma filial da sua empresa e você quer gastar menos, se você quer investir mais, se você quer fazer um trabalho social, ele consegue te dar insights. Ele começou a produzir insights, tanto é que o LinkedIn começou a vender um produto que chama LinkedIn Insights. O LinkedIn começou a vender um produto que chamava Sales Navigator, que ajudava as pessoas a prospectarem melhor. Começou a ajudar os profissionais de recrutamento e seleção com um produto que chamava Recruiter. Eu falei, gente, mas tudo isso está na internet, tudo isso é inteligência artificial e não é a gente que determina. A gente determina indiretamente pelo que a gente coloca lá. Né? Aí você vai no Nubank. Nossa, o Nubank contratou 100 pessoas esse mês. O Nubank caiu.
O Nubank cresceu. Foi o Nubank que colocou essa informação? Não, mas está lá disponível em sites. Você entra, está lá. E qual que é a nossa responsabilidade nisso? E o World Economic Forum, o LinkedIn, eles descobriram o seguinte: os empregos vão subir mesmo. Aí eles calculam que 85 milhões de empregos vão sumir. E com o advento da tecnologia e tudo isso, né, avanço da tecnologia, 97 milhões de novos papéis vão surgir entre humanos, máquinas e algoritmos. Só que daí tem um problema: as pessoas não estão prontas para esse trabalho no futuro. E aí tem um outro problema também, que eu vou mostrar para vocês, que 65% do que a gente aprende agora, e 65% dos alunos, desculpa, eu não desse lado, né? Eles não sabem a profissão que eles vão ter no futuro. Olha as profissões do futuro, que aqueles caras lá do Vale do Silício, eu estou falando aqui de Singularity University, que é NASA, com Google, que tem aquela universidade, vocês podem buscar, chama Singularity University, eles estudam futurismo. Então é futurismo 2050, 2060. E eles já estavam falando, gente, olha quanta coisa vai acontecer, né? Vai ter o designer de bebês que vai pegar o DNA de um bebê com outro bebê. E hoje você escolhe o bebê que você quer. É meio louco isso, né, gente? Lá nos Estados Unidos, eles estão com um laboratório, fazendo um laboratório de carne sintética. Não é esse hambúrguer do futuro, não, gente. É carne sintética. Eles estão produzindo no laboratório como se fosse a carne mesmo de um animal, só que não tem a alma do animal, entendeu? Então assim, você começa a ver um monte de coisa. O drone, vai ter entrega de drone, mas quem que vai operar o drone? E aí, outra indústria que acaba acontecendo. Quem é que vai fazer a manutenção do drone? Alguém pensou nisso? Quem vai fazer a manutenção do drone? E o mais louco de tudo isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter que começar a dar aula de programação para os nossos filhos. Porque esse é o segredo. Porque todo mundo está programando em Python e tal, não sei o quê. Aí vem o advento de uma inteligência artificial que fala assim: meu filho, você não tem que programar. Eu programo para você. Eu faço as linhas de programação. E tá bom. O que vai acontecer? A pessoa entra numa faculdade para dirigir um caminhão. Quando ela sai da faculdade, o caminhão é autônomo. E você faz o quê? O que você fala para aquela pessoa? Esse é um problema. O ChatGPT é só uma tecnologia dentro de um monte de tecnologia que vai acontecer, né? Eles falam que o ChatGPT é como se fosse a Gutenberg quando inventou a máquina para imprimir livros. Que as pessoas falavam assim: então agora ninguém vai mais ter tempo de... As pessoas não vão mais saber escrever, porque tem a prensa, então as pessoas não vão fazer mais isso. Quando apareceu a televisão, as pessoas achavam, e elas comentavam isso, as pessoas não vão mais conversar com eles. Elas não vão ter mais palestras assim, né? Na pandemia a gente não pensou isso. E aí, o que é muito falado é conceito de reskilling e upskilling. Então, eles falam que reskilling se tornará a chave dessa transição. Então, as pessoas que trabalham hoje verão uma parcela de suas habilidades principais mudarem 40% nos próximos 5 anos. Desculpa, isso aqui é o World Economic Forum, mas tá errado. Vai ser muito mais que isso, gente. O que é o ensino como conhecemos hoje? Conhecimento, habilidades e competências que permitam aos estudantes desenvolver-se como indivíduos e contribuir para a sociedade. A gente está falando disso. Vocês estão vendo que tudo isso que eu falei é para parar aqui? Lembra que eu falei no começo? Que eu acho que eu estudei no colégio que não me ajudou. Eu tive que aprender, eu tive que raça. Ou deve ter me ajudado um pouco. Vai, eu tô sendo ingrata. Não vou ser ingrata também com os rotarianos. Mas passa, lembra? E o que é o lúdico? O que é ensino para o lúdico? Eu estou te perguntando aqui porque eu sei que a gente tem as pessoas que trabalham no lúdico e tem os pais. Eu nunca fui pai de mãe do lúdico, eu tenho amigos e conheço vocês e eu acompanho o trabalho de vocês e já estou falando que vocês estão de parabéns, mas eu quero ouvir de você e eu quero que você fale para eles o que é ensino para o lúdico. Então, para o lúdico a gente trabalha com um formato e para o pensar a gente trabalha com outro formato, mas ambos preocupados com conhecimento, habilidades e competências. Então, no lúdico, a gente trabalha com metodologias
de projetos, né, com uma aprendizagem proativa, com uma aprendizagem que favoreça a criatividade, a colaboração, o diálogo. E aqui no Pensar a gente trabalha com uma linha de conhecimento, mas também esse conhecimento contextualizado e problematizado em diferentes áreas do ensino, né? Então, matemática, português, história, geografia, ciências. E a gente, Carol, permeando todo esse projeto de conhecimento, né, que eu insisto em falar que a gente tem duas grandes virtudes, que eu acho que é por isso que você gosta da gente, é o trabalho de habilidades socioemocionais, porque se a gente não tem essa base socioemocional e a gente não tem essa estrutura emocional para estar no social e a gente não está vinculado afetivamente, a gente tem menos chances de aprender, a gente está menos predisposto à aprendizagem. Então, para a gente, o diálogo e o vínculo afetivo é muito importante. E outra coisa que eu acho extremamente importante e rico nas nossas escolas é que a gente usa muitas linguagens. A gente usa a linguagem matemática, a linguagem poética, a linguagem artística, a escultura, a dança, o corpo, a expressão corporal, o esporte, as ciências, a tecnologia, porque a gente não sabe qual é o talento que nosso filho vai ter ou o que ele vai querer fazer. Então ele tem que ter um passeio amplo por todas essas possibilidades. Então eu gosto muito desse jeito que a gente traz o aprendizado para as crianças, e eu gosto muito desse leque muito aberto, sabe? E por isso que a gente fica bastante tempo com eles na escola, e é por isso que quando eles chegam em casa eles estão exaustos. Fedendo aquele azedinho, né? Porque, gente, criança, depois que eles suam muito, eles ficam colados, né? Eles chamam aquele beijo, aquele amasso, e eles estão fedendo aquele azedinho de podre. Você fala assim, entra no banho porque você tá muito fedido. Eu adoro devolver os fedidos. Não é? Eu agarro mesmo o fedido, daí eu fico insistindo pra tomar banho, daí depois, bom, não vou contar os pontos aqui. Mas assim, então tudo bem, a gente já entendeu, né? Competências, habilidades e tal. E aí, como que o mercado hoje, como que as pessoas, que habilidades que elas valorizam? Eu vou falar por mim, tá? Eu já contratei, já trabalhei com recrutamento e seleção. Eu vou lá pra saber se a pessoa sabe falar direito, se a pessoa sabe concatenar as coisas, se é para uma área comercial, eu quero ver se ela tem traquejo social, mas mais do que isso, se ela consegue compilar dados, se ela consegue fazer aqueles dados virarem informação, né, um site, se ela tem repertório, uma das coisas que eu vejo, por isso que música, para os meus ouvidos, você falar isso, né, que vocês veem arte, que vocês veem isso, porque isso vai criando um repertório e a gente vai ver o que vai acontecer com o repertório. Ô Carol, aproveitando isso, né, o que você contrata, a gente tem uma experiência aqui também do processo seletivo que eu acho muito importante contar para os pais, porque se tem uma coisa que faz eu não contratar a pessoa é quando a pessoa chega no processo seletivo com o pai ou com a mãe. Então, gente, aguenta a vontade em casa, manda o filho e fica em casa esperando, né? Pode até mandar mensagem no celular, mas assim, veio para o processo seletivo, ou com o pai, ou com a mãe, ou com o marido, ou com a esposa, gente, ó, eu já veto ali na chegada. Dica, tá? Para quando vocês forem indicar para alguém, tá? Aqui, pelo visto, assim, quem tá aqui, ninguém veio junto com os pais. Não, e a gente tem um pouco essa geração que a gente está vivendo, principalmente para pessoas que moram em São Paulo, a gente está se tornando pais helicópteros. Né? O que é pais helicópteros? É aquele que fica sobrevoando o filho. Total! Já fica ali sobrevoando. Então, assim, eu sei que fazer a escolha de confiar, hoje em dia, é algo muito difícil, mas é necessário. Não, super. Porque senão a gente cresce com uma geração cheia de medos. Mas eu também tenho Tá vendo como meus filhos vão ter estudado aqui? Tá vendo, Carol? Não, eu tô péssima, a gente passa meio que eles horrores. A gente já até encontrou drone nas nossas áreas de parque, assim, eu falei, olha, é verdade, faz helicópteros mesmo, né? Mas isso eu também acho que é um pouco de curiosidade, né? Curiosidade de que tá chegando, curiosidade, mas eu acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado e muita atenção no quanto a gente está permitindo que nossos filhos se desenvolvam, né? Quanto os nossos medos
os prendem para que eles possam voar em tudo isso. Não, total. Mas assim, basicamente hoje é isso. Eu quero ver se a pessoa se comunica bem, se ela sabe, sei lá, mexer no LinkedIn, se ela minimamente ela escreve bem, se ela se comunica bem, se ela sabe fazer networking. Então, pra mim seria isso. E aí, pro futuro, né? O que a gente fala de habilidade do futuro? E eu venho estudando isso há anos, gente. Há anos. Aí eu encontrei a melhor definição de habilidades do futuro desse americano que tá no YouTube, eu não vou lembrar o nome dele agora, me deu um apagão, mas ele fala assim, ó, que a combinação dessas 5 skills, elas são o que a gente precisa para o futuro. Então eu vou explicar para vocês mais ou menos o que é. Criatividade, porque sem criatividade a gente não consegue fazer nada. Pensamento crítico, que é algo que a gente começa a ver que eu preciso saber se meu filho consegue discernir as coisas, se ele consegue ter pensamento crítico. Self-management, ou seja, se eu consigo fazer a gestão, a minha própria gestão. Inteligência social, que é uma coisa que eu venho falando com a Alessandra há muito tempo. Saiu uma reportagem na Exame em 2017 sobre inteligência relacional. A gente comeu a revista, você lembra? Opa! A gente não tinha inteligência relacional. Hoje em dia a gente levava esse texto de inteligência relacional, ou seja, a capacidade que a gente tem de se relacionar. Porque a pior coisa que tem é você ver, tem gente que não sabe se relacionar. A pessoa não consegue. A geração tá pior. E aqui, olha, e tá pior. Muito fechada. Mas aqui também a gente pode colocar comunicação aí dentro. E attention management, ou seja, a gestão da atenção. E ele tem um conceito que eu nunca tinha ouvido falar, porque a gente sempre fala de gestão do tempo. E ele fala assim, o tempo não muda. Né? O que muda é aquilo que você presta atenção. De novo, a gente está num mundo com tanta informação que não é o tempo que vai aumentar ou diminuir. Você não é Deus ainda. A gente ainda não é Deus. Mas a gente consegue pensar naquilo que a gente vai focar. Eu vou focar nisso. Vou focar em como aprender a fazer aquele cacho bonito. É isso que eu vou fazer, fitagem no cabelo. Como faz? Aí eu vou ficar muito boa naquilo, entendeu? Mas muito bonito seu cabelo mesmo, verdade. E é isso que a gente vai fazer, tá? E aí o ChatGPT. O que o ChatGPT é? Juntou essa galera, que é sempre a mesma galera, que é o Reid Hoffman, que inventou o LinkedIn, depois foi comprado pela Microsoft, que é o Elon Musk, que é dono da Tesla, que criou isso, que foram os caras que investiram, que emprestaram o escritório para o YouTube nascer, que foram os caras que investiram no Airbnb, gente, que foi o mesmo cara que emprestou dinheiro para começar o Facebook. No final, sabe aquela coisa de dinheiro para dinheiro, prosperidade traz prosperidade, gentileza, é meio isso, porque os caras assim, eles acabam, e você vê como a renda também vai ficando concentrada, porque tecnologia traz riqueza, querendo ou não, e o que acontece com a gente, se a gente não produz tecnologia? A gente consome tecnologia. E isso é uma das coisas que o Yuval, ele fala muito. A gente consome tecnologia, a gente produz dados, os dados estão indo para o Vale do Silício, estão indo para as mesmas empresas de sempre e a gente não está vendo o dinheiro, o benefício disso de volta. E isso pode fazer um monte de problema. Como que vai fazer essa distribuição de renda depois? Porque realmente as máquinas vão tomar o lugar dos homens em muitas coisas. Quem souber usar a inteligência artificial vai se dar muito bem. Mas e aí, como que você vai distribuir a renda? Porque pode chegar um nível, gente, que a gente não vai precisar trabalhar tanto, a gente vai trabalhar menos. A gente vai poder ter a humanidade de volta. E aí o ChatGPT, ele é uma inteligência artificial generativa, é um modelo de linguagem de inteligência que eles chamam de LLM, né, de Learning Machine, porque, ou seja, ele vai aprendendo, ele tem uma capacidade diferente do Google. Tá? O ChatGPT, ele tem a capacidade de você fazer uma pergunta e ele dá uma resposta, só que ele consegue fazer poesia, ele consegue fazer música, o fantástico, ele concatena informações e ele traz algo mais elaborado, diferente do Google. Porque se você perguntar para o Google, o que eu devo fazer em casos de tornozelo inchado? O Google vai pegar tornozelo inchado e vai pegar essas palavras e aí você vai ter que ficar caçando para daí você criar esse insight para você saber o que você vai fazer. O ChatGPT não. Inclusive, o ChatGPT passou na faculdade de medicina. Ele passou na faculdade de medicina.
E aí eu sentei com um médico e eu sou muito assim, né? Porque eu já tô nisso faz tempo. Eu e você, né? A gente tá nisso faz tempo no chat GPT. Eu sentei com o médico e falei, escuta, faça uma pergunta médica, você faria para um paciente. Daí ele fez, pergunta o que é, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí ele falou assim, ele acertou, mas ainda tá muito genérico. Agora pergunta se o paciente, ele toma heparina para afinar o sangue, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu virei o computador e ele falou, ele tem que dar isso. Gente, eu dei enter, ele ficou só. Chocado, ele ficou chocado, ele não acreditava no que ele estava vendo, entendeu? E aí você começa a pensar, não é o médico, mas ele já deu uma boa solução e uma grande parte da população que não tem acesso. Será que não vai ajudar? Será que isso não é bom? Aí, como eu falei, né, a batatinha toda dos Unidos, pode passar. E aí eu quero perguntar assim, quem já utilizou, que eu sei que vocês já utilizaram, quem já utilizou? Levanta a mão. Tá. De MIG. Você utilizou pra quê? Me conta. O que você fez? Eu produzo conteúdo para um colégio na Zona Sul. Uhum. E aí eu queria algumas opções de títulos, de palavras-chave. E aí te deu? Assim, não, muito rápido. Mas o que você perguntou? Eu coloquei um texto que eu produzi, uma matéria que eu fiz, Uhum. e eu pedi opções de títulos e de palavras-chave. Ele veio com um monte. Ele deu um monte de coisa. Um monte de coisa. Porque Tá. assim, Olha quanto tempo você economizou de trabalho para ficar pensando num título, né? Aí você conseguiu focar mais. palavras-chave. Você conseguiu pesquisar mais coisas, de repente, para o seu cliente. Você teve mais tempo para pesquisar tendências, para trazer uma novidade para o teu cliente, né? É sensacional. Ele te libera, né, o seu tempo para outras coisas e não ficar Quem pensando. mais? Quem mais usou? Você usou para quem? De curiosidade mesmo, porque eu agência de marketing digital, quando começou essa história, mas para testar a ferramenta mesmo. E o que você Então falou? eu coloquei lá, apresente a minha agência para um prospect. Faça um e-mail apresentando a minha agência para um prospect. E ele fez perfeito, fez certinho, sem tirar nem pôr. Perfeito, né? Apresentou só para avisar. Eu não vou falar o que meus outros clientes estão falando comigo no chat GPT para não estragar a farra, mas eu vou falar para vocês. O negócio é quente. Existem alguns perfis de Twitter criados para as pessoas que geram, por exemplo, eu vi algumas coisas sobre texto de filme que foram criados só em chat GPT, por exemplo, eles mostram pro bot algumas cenas, ele tem que criar toda a trilha do filme a partir disso. Tem todo um Twitter a respeito disso, que eles vão criando várias coisas ali, mais ou menos. É muito legal, né? É muito legal. E aí agora as pessoas já começam a falar. Só complementando o que você disse, eu fiz uma pesquisa, eu tenho um irmão cineasta, e fiz uma pesquisa. Crie um roteiro sobre a história de Roma em 1 minuto. Ele criou o roteiro. Era assim. Ele criar. Era assim, assustador. Então, assim, por curiosidade, se vocês não forem usar por outras razões, pelo menos por curiosidade tem que entrar. É um pouquinho complicado para você fazer o login. É um pouquinho chatinho ainda, porque não tem um app. Mas, assim, recomendo que vocês conheçam a ferramenta. Pra não Agora, ficar para olha, trás. eu vou falar pra vocês uma coisa mais engraçada que eu fiz. Mas eu ajudo, se quem quiser fazer o login, eu estou à disposição. Eu vou contar uma coisa mais engraçada que eu fiz com o chat GPT. Eu fui na casa do meu primo, né, no sábado, que aliás mora aqui perto. Aí a mulher dele, ela é diretora de RH, do escritório dele de advocacia. Ela tava super cansada, ela tava podre de cansada. Aí ela falou, aí a filha dela, mãe, vamos fazer caça ao tesouro, vamos fazer caça ao tesouro, não sei o quê. Ai, eu tô esgotada. Ela falava assim, nem olha pra mim. 2 dias que a minha filha tá doente, você não vem não. Eu falei assim, calma. O chat GPT faz caça ao tesouro. Aí eu peguei e coloquei assim, escreva pistas para uma brincadeira de caça ao tesouro. Minha casa tem. Aí ela fala, não põe a parte de cima não, põe só a parte de baixo para elas não terem que cair, né? Minha casa tem uma churrasqueira, uma piscina, lavanderia, cozinha, daí eu coloquei o que tinha, entendeu? E dei enter. Ele deu as pistas. Aí eu olhei e falei assim, elabore mais. Aí eu, elabore mais. Aí ele foi elaborando. Aí a gente pegou, imprimiu, cortou as pistas e colocou nos lugares. Tipo, simples assim. Então, ele faz coisas surreais. Faça, por favor, eu tenho um canal no YouTube, tá bom, gente? Então, assim,
eu quero falar sobre liderança inspiradora, que é uma estratégia que a gente usa no LinkedIn para C-Level. Liderança inspiradora. Faça um roteiro sobre liderança inspiradora para profissionais da área do mercado financeiro. Eu vou sendo bem específico, entendeu? Crie uma campanha de marketing digital para uma pessoa, para mulheres de 35 a 45 anos que gostam de andar de bicicleta e que E você vai colocando. E ele vai criando. Só que assim, quais são os perigos, né, de tudo isso no ChatGPT? Ele tem alguns erros. Quem pesquisou já vai ver. Eu já ouvi gente falando que na história da Helena de Troia, eles falam que é a Helena de Troia, mas ela não era de Troia. Né? Então quem conhece a história sabe. E aí que trocaram, o ChatGPT trocou a nacionalidade da Helena de Troia. Entende? Então, é muito perigoso. E uma das preocupações das meninas aqui, das meninas maravilhosas, era o seguinte: tudo bem, Carol, a gente está encantado com isso, é uma febre, mas o nosso cérebro, ele já é um cérebro, com mais quilometragem, a gente já começou a desenvolver um senso crítico para tentar ler aquilo e falar, aquilo não é verdade, ou isso não é, deixa eu corrigir. E o que a gente faz com a educação? Como que a gente ensina essas crianças e como que elas vão saber se aquilo está certo e se aquilo está errado? Pode falar. Essa coisa do ChatGPT, eu já peguei aluno quando eu trabalhava com adultos de inglês que geraram todo um trabalho No Google Translate. Eu sabia que não tinha sido aluno porque eu estava dando aula para ele todos os dias. Eu sabia o que ele não sabia falar. Ele sabia me gerar tudo aquilo. E aí eu perguntei, como você conseguiu isso? Ah, não, eu fiz. Você pediu para alguém fazer? Não pedi. Aí que eu fui conversando e ele finalmente chegou ao ponto que ele admitiu que ele tinha usado uma ferramenta. Eu trabalho inteiro. Inteiro. Mas o professor que conhece aluno sabe. Mas você não acha que ao mesmo tempo que isso, as crianças, os adolescentes, hoje, vão pensar menos, vão ser mais preguiçosos, porque na minha época, por exemplo, não era só base, eu tinha que eu sou engenheira, eu tinha que ir em biblioteca fazer isso, lá dados, fazer experimento, quantas noites eu passei fazendo experimento. Hoje em dia você não precisa fazer nada disso. No Google você já pega algumas coisas, quantas? Mas aí você tocou num assunto super importante. E assim, eu acho que mais, porque assim, não é mais inteligente ou menos inteligente. Eu não acredito nisso, acho que você desenvolve. Eu acho que a preguiça, eu acho que eles vão ficar preguiçosos. Já estão. E se der algum bug, porque eu sou engenheiro. Se der um bug, acabou. Por exemplo, você tem um equipamento, dá um bug, se você aprendeu como fazer sem o equipamento, você faz. Se arruma. Então, ou você conserta. A gente está criando pessoas, tipo médico. Meu primo hoje só opera com robô. Eu tenho um primo que é. Mas, se dá um pau no robô, ele entra lá e sabe operar. Hoje, essa geração nova que está chegando aí, não sabe, porque eles não estão programando. Por exemplo, eles não têm o tato. Eles programam. Eles não tem que programar. Eles sabem operar, né? Eles sabem operar. E aí? Tá, agora eu vou colocar uma coisa importante aqui. E eu acho que isso que você falou é a preocupação geral. E eu comecei a quebrar minha cabeça nos últimos tempos com isso. Porque eu falei assim, será que meus filhos vão ficar preguiçosos? Será que não sei o quê? Até que um dia, o meu filho falou uma frase de uma coisa que não tinha nada a ver com a época dele. E ele sabia exatamente de onde tinha vindo aquilo, de onde aquilo tinha surgido, por que ele sabia tudo. E eu falei assim, gente, eu acho que talvez eu esteja errada no meu pensamento. Eu pensei isso. Eu falei assim, eu tô achando que ele precisa trilhar o mesmo caminho que eu para chegar aqui. Mas o caminho dele é muito diferente para chegar no mesmo lugar. Talvez ele não vá ser preguiçoso. Talvez a história e o caminho deles vai ser diferente e eu não tô querendo aceitar. Não tô falando que é certo que é errado, tá bom? Mas eu comecei a fazer esse pensamento na minha cabeça e falar assim, será que não tem um jeito diferente do que o jeito que eu aprendi?
Não, tem. De construir. Eu acho que hoje o ensino daqui é completamente diferente do colégio que eu estudei. Sim. Tipo, decoreba, A gente era negócio, eles aprendem. Eles imagina, chegam tá. falando como funciona a luz, o fiozinho. E a gente fala, nossa, É. com 8 anos ele tá falando do Não, negócio e eles desse. que Que sofrem uma fascinante. coisa, eles gostam desses youtubers, mal e pro bem, né? Sim. O dedo, que é um negativo, né? O exemplo que você deu, e pro bem, que às vezes meu filho solta umas frases e eu olho. A gente Tipo fala assim, da onde? É. E é disso, da internet, é essa transição de que eu acho a tecnologia que te dá, mas eu fico preocupada com o comportamento dessa. Então guarda essa preocupação, junta com a minha, a gente vai tomar um café, porque essa preocupação continua. Deixa eu só falar uma coisa assim, sem querer ser o lado negro da força. A minha preocupação com essas coisas é que assim, na realidade são duas. Até como a gente, com o passar do tempo, isso é um mundo novo, uma novidade gigante, ainda não é o cotidiano da população, das pessoas, mas uma hora vai ser. Como a gente vai... Eu nem sei se precisa me preocupar com isso, mas assim, como é que a gente vê a artificialidade das coisas? Por exemplo, hoje existe alguém que faz um roteiro. Hoje você, sei lá, alguém usa o ChatGPT. Mais pra frente, quando você vai avaliar na pessoa um conteúdo real dela, entendeu? Ah, você quer contratar um professor. E aí o professor chega aqui, de repente, como é que treina? Porque vai acontecer isso. Então, mas gente. é que aí... Como é que eu treino? Então- Aí a pessoa treina e chega aqui Não com aquele... Não, mas posso falar? Não. Aí é que tá a grande mudança. Essa é a mudança. Os professores, hoje, eles não estão sendo treinados para saber 100% da resposta, mas eles estão sendo treinados para ser verdadeiros mentores dos alunos. Eu não sei se está alinhado com o espaço lúdico. Isso é uma coisa, Carolina, eu estou no espaço lúdico, mas eu estou falando por mim. Não estou falando pelo espaço lúdico, porque eu não Mas quero... é o que a gente até chama, Carol, assim, até para te situar na pedagogia de sala de aula invertida. Hoje, as metodologias ativas falam muito o que é essa sala de aula invertida. Então, a gente dá um material para o aluno consultar e aí vem para a aula para começar com troca de ideias. Então, o professor não vai ser o expositor da ideia, ele vai ser o mediador daquela conversa que está todo mundo capacitado para ter, se seguiu as orientações de leitura, de pesquisa do professor. Então, esse movimento não me preocupa. Usar a ferramenta adequadamente me preocupa, Mônica, porque assim, o ChatGPT conseguiu imitar as ações executivas do cérebro, né? Então, assim, e a gente só desenvolve as ações executivas em ação. Então, a gente tem que saber o momento de introduzir a ferramenta e depois que ela estiver introduzida, o professor tem que saber fazer perguntas para o aluno, né? E saber como ele vai desafiar aquele aluno e este universo que traz respostas. E aí que vem o problema, né? Porque assim, a gente não tem controle disso. Porque se fosse, o ChatGPT foi lançado e a gente vai fazer o tryout, né? A demonstração no espaço lúdico. Maravilha! A Marcela vai decidir quando ela vai trazer aquela novidade para os alunos. Né? E aí vai ser um ambiente controlado. Não é isso que está acontecendo. A gente não tem esse controle. Então, a gente já tem que dar um passo lá na frente. A gente compra Alexa e eles já estão, quanto é tanto, mais tanto. É tudo na Alexa. Isso porque a Alexa não tem nenhuma capacidade do ChatGPT. E eles falam muito, né, na tecnologia, vocês já ouviram do Gordon Moore, que era o fundador da Intel, eles falavam que a tecnologia ela se superar a cada 18 meses. Só que isso não aconteceu, porque a inteligência artificial começou a se superar em 3 meses. 3 para 4 meses, 3,8 meses. E isso começou a ser exponencial. Exponencial. Isso que a Singularity fala, essa universidade do Google com a NASA, eles falam muito disso. Só que os caras estão falando disso desde os anos 2000. Pra você ver que é uma passagem muito curta. Tudo bem, gente. Essas preocupações a gente tem.
Só que a gente não tem controle. O chat tá aí. Você acha que seu filho não vai usar? Vai. Ele vai usar. Ele vai usar e eu vou falar. O meu filho, ele virou pra mim e falou assim, eu preciso fazer uma linha do tempo da aula de história. Aí eu falei, filho, e aí, como é que é essa linha do tempo? Daí ele falou assim, eu preciso de a história do Brasil de 1500 a 1630. Só que 1630 é muito importante para tal. Eu falei, tá bom então. Aí daí, mas eu procurei no Google, mas não tá saindo um negócio, né? Não sei o quê. Eu falei, então vem aqui. Aí eu peguei e coloquei, faça uma linha do tempo de 1500 a 1630. Dei enter. Saiu a linha do tempo, só que não saiu do jeito que ele queria. Aí ele falou assim, porque eles são apressados, né? Eu falei assim, mas não saiu do jeito que eu precisava. Então calma, vem aqui. Fiz bem assim, né? Bem metida mesmo. Vem aqui. Você não sabe perguntar. Se você souber perguntar, ele vai te dar. Aí virei e mostrei pra ele. Daí ele fez assim, ó, com aquela cara assim, porque eles adoram dar chicotada na gente, do tipo, eu sei mais, entendeu? Eu falei assim, filho, olha, esse negócio é muito poderoso, você tem que saber fazer a pergunta certa. Porque daí eu vi que a capacidade de perguntar estava pequena. Por quê? Também esse negócio de YouTube, você fica assim, né? Lá, eu sou o telespectador, tô vendo o que tá acontecendo. Não, tudo bem. Aí a partir disso, você entra no jogo e você começa a fazer a pergunta e você tem que saber fazer a pergunta. Aí já muda toda a história. Então a gente falou de usar o pensamento crítico. Lembra das skills, das habilidades de pensamento crítico? Primeira skill que vem pra mim é pensamento crítico. Se você não tiver, como é que você vai usar uma ferramenta? Agora, a escola, você tá vendo? Como não é o decoreba, do 2 mais 2, é ensinar pro aluno como ele vai ter que fazer as perguntas, como ele vai ter que pensar, como ele tem que ser diferente, é totalmente diferente de como a gente aprendeu. A gente não tem nem como tentar, e ainda sem ser educador, eu nem me atrevo. Eu sou educadora, mas não de ensino fundamental e ensino médio. Eu não consigo nem imaginar como fazer isso. Eu tenho uma pergunta. Existe uma tecnologia anterior ao ChatGPT que também segue a mesma linha, que eu usava quando eu estava na faculdade. Como chamava? Eu não consigo lembrar o nome dela. O que eu fazia? Eu produzia um texto, e aí quando eu tinha dificuldades de gramática em inglês, eu fiz faculdade fora, então toda vez que eu tinha que responder algum, que eu tinha que escrever textos e tudo mais, e eu tinha alguma dúvida na questão gramatical, eu jogava o meu texto nela e ela pontuava para mim. O Esmodin? Eu acho que sim. Eu sei que ela era anterior porque o ChatGPT surgiu depois, mas eu usei muito essa tecnologia e eu senti que ela me ajudou muito. A compreender aonde os meus erros estavam e como que eu podia crescer junto com a tecnologia. Então eu comecei a usar, eu fazia o meu trabalho, mas eu deixava a tecnologia me ajudar para eu também continuar crescendo. Tá vendo? É assim, me dê um exercício, eu quero treinar mais. Me dê um exercício de gramática, pretérito do futuro, do passado, não sei o que, do verbo intransigível. Agora, tem uma coisa, tá? Eu fui colocar uma coisa de português no ChatGPT e ele deu erro. E depois eu falei, tá errado, gente. Assista ao vídeo ou assista o vídeo? Ao vídeo, não é? Então, porque é verbo transitivo, X. E eu nunca lembro, porque era na decoreba do caçamba fazer isso, né? Eu falei, não, gente, isso não tá me soando bem, isso tá errado. Daí, o que eu fiz? Liguei para uma professora de português, que é super especialista, né? Para poder me explicar, para poder falar. Então, as crianças, elas precisam ter noção que essa ferramenta não é deles e que ela tem erros. Ela tem política. Porque eles têm que ter essa noção de fazer uma checagem dupla daquela informação para ver, eu fui fazer um conteúdo para um cliente sobre harmonia artificial nas empresas. E aí eu coloquei o nome do autor do livro, coloquei não sei o quê. E aí eu falei assim, gente, ele tá contando a história, mas será que essa história é mesmo? Porque eu não li o livro. Aí eu comprei o livro, li o livro para ver se o que ele estava falando era verdade. Olha isso, porque eu estava preocupada, eu falei, não posso fazer um conteúdo errado. Então, assim, sempre vai ter viés. E esse é um dos problemas. Por isso que eles falam de Exterminador do Futuro, de ficção científica, do que vai acontecer se a máquina ficar muito inteligente, porque a máquina ela vai executar, ela vai aprender com aquilo que ela está fazendo. Então, assim, tudo isso que a gente viu, a gente não está longe de acontecer isso. Como eu vejo que a tecnologia pode dar de volta pra gente toda essa humanização, a gente pode ter mais tempo. Eu gostaria muito de estar num carro autônomo e estar mais com os meus filhos. Eu gostaria de poder fazer isso.
Só que eu quero ter certeza que o carro não vai atropelar alguém, entendeu? Mas assim, eu quero ter isso. Eu quero poder fazer os conteúdos dos meus clientes, a estratégia dos meus clientes, usar mais a minha cabeça, o meu pensamento crítico, minha criatividade e a minha imaginação e sonhar mais, ter vontade de fazer coisas diferentes, porque às vezes eu me pego no dia a dia fazendo umas coisas que eu falo, gente, eu não tenho tempo de sonhar. Sonho grande? As pessoas falam de sonho grande, disso. Eu sempre quis ver um mundo melhor, mas eu não tô tendo tempo para imaginar um mundo melhor. E aí, por isso mesmo que eu vou nesse evento de inovação e tecnologia, porque a gente começa a ver pessoas falando de coisas muito estranhas. Esse evento que eu vou, eles falam de, desde saúde mental, uso de psicodélicos, que era uma coisa assim que ninguém pensava em fazer isso. Hoje os psicólogos estão usando microdosagem de MDMA nas pessoas. Que a gente é contra, que a gente fala, não, como assim? O cara tá falando... Ao mesmo tempo que a gente vê um monte de médico enfiando um monte de Ritalina e Venvance nas crianças, qualquer um fala, não, você tem déficit de atenção, vai lá, toma isso, porque às vezes não é. Então, a gente precisa pensar diferente e olhar todos os lados. Será que a gente está certo mesmo? Será que, agora, valores, essas coisas, sim, vamos ensinar isso para os nossos filhos. E o ChatGPT, ele tem uma coisa que eu gostei muito desse romeno, que ele fala nesse TED, que ele fala da personalização da educação. Porque, de novo, ela já conheceu o aluno dela que fez o material em inglês. Ela viu que ele não tinha repertório para construir aquilo. Mas ela consegue, de repente, fazer um material personalizado para os alunos. Ela consegue, como professora, ter mais tempo. Eu dei aula já, meu marido dá aula de direito, e o trabalho que dá corrigir prova, e você vê que é tudo igual, que às vezes eles copiam, que eles fazem um trabalho que não tem nada a ver. E se a gente pudesse personalizar o ensino? Aí, por isso que eu fico pensando, como que vai ser o ensino? Vai ser apostila? Ou a gente vai poder dar para cada um algo diferente? Como que o professor vai entrar? Qual que é o papel do professor? Ele vai ser um expositor ou ele vai ser um mentor das crianças, que vai ajudar as crianças nesse caminho todo, né? Eu chamo Project Based. Já tem, viu, Carol? Já tem, que eles, hoje em dia, na educação, eles chamam de plataforma adaptativa. Então, o aluno estuda na plataforma, né? A Somos é a plataforma que nos dá apoio, ela já tem essa possibilidade, a gente ainda não lança a mão disso, porque a gente não quis deixar o aluno refém de um notebook ao invés de um caderno, porque conforme o aluno vai preenchendo as atividades, fazendo os exercícios, a inteligência artificial já percebe aonde está o erro daquele aluno e já propõe uma lista de exercícios do conteúdo que ele está com dificuldade, que vai ser diferente da sua lista de exercícios. É muito legal. Então, assim, é um caminho que já acontece, eu não vejo essa solução sendo colocada em prática. Acho que vai ser dos anos finais, né, Marta? Exato, dos anos finais e assim, e do final dos anos finais, né, Dé? Porque assim, ensino médio com certeza. Mas assim, eles começam no 6º ano, mas ao mesmo tempo, no 6º ano tem tanta coisa para ensinar que isso não pode ser uma exclusividade, porque assim, eles têm que aprender a se organizar, assim, eles têm que ter mais agilidade na organização, porque já tem que ter construído essa organização, porque vão ter muitos professores, né? Os professores, infelizmente, vão ter menos repertório dos alunos, porque vão ter mais professores circulando por turma. Então, nessa hora, a inteligência artificial funciona muito bem até para nos dar dados. Ah, mas ele está com dificuldade, mas ele aqui, ó, ele não ficou na plataforma. Hoje eu, a Débora e a Cláudia quebrando a cabeça, porque eles estavam fazendo uma atividade diagnóstica já dentro da plataforma, que assim, é o início do início, não é nada para ficar batendo recordes, nem nada, nem ficar treinando crianças, mas a gente tem que começar do pequenininho, eles vão fazer um simulado no computador. E aí deu pau na internet, parou a prova e não parava de contar o tempo, sabe? O cronômetro não parou. E como que vai restartar essa prova? Então, assim, eles vão aprendendo um pouquinho para ter mais autonomia quando estiver lá na fase do pensamento formal mais exacerbado.
Agora, o que eu também acho que a gente tem que levantar, acho que hoje, assim, é uma conversa para sair com muitas perguntas, Com né? certeza. Talvez mais perguntas do que resposta, pela novidade do assunto. Mas eu esqueci o que eu ia falar. O que a gente pode sair daqui? Mais uma coisa que você queria falar? Para sair daqui pensando? Eu esqueci, mas assim, o que eu quero contar é que assim, a gente tem que estar antenado. O professor que está na sala de aula hoje, ele está conversando com uma criança que está com outro processador, né? Assim, ele é iPhone 20, a gente é iPhone 8. Então, assim, a gente tem que estar sempre muito antenado a todos os assuntos que acontecem na sociedade, né? E eu acho que esse é o motivo do nosso encontro. Eu queria só dar, Carol, um exemplo que eu fiquei pensando, né? Porque faz 15 dias que eu estou muito angustiada de me colocar no papel como professora e tendo um chat GPT. Aí eu pensei, a gente está trabalhando com poetas. Aí os nossos poetas, a gente vai colocar um tema de poesia, vamos falar sobre borboletas. Então a gente vai querer construir uma poesia parnasiana, a gente vai querer construir uma poesia moderna, a gente vai querer construir uma poesia inspirada no estilo da Cecília Meirelles, e a gente vai fazer esse trabalho em sala de aula. E se fosse o chat, qual o resultado que seria? E se fosse o chat, essa poesia, de fato, a gente pode dizer que tem inspiração da Cecília Meirelles? O aluno tem que ter um background grande para lidar com aquilo, para fazer essa análise. Então, assim, era isso que eu queria lembrar, que eu estou lembrando da Zília. A gente tem que estar sempre colocando o aluno para pensar a partir de uma inovação. E um dos problemas que eu vejo, agora eu lembrei, um dos problemas de preocupação que eu vejo é que é tudo muito novo. Então a gente só sabe o que vai acontecer com o cérebro Daqui a um tempo, né? Daqui 20 anos, embora a Renata Ziliotto, que sempre me ajuda a estudar, porque é muito inteligente, ela conta que o desenvolvimento cerebral não acompanha a evolução biológica, não acompanha a velocidade da evolução social. E isso é uma coisa que eu percebo que a gente vai ter que aceitar nessas gerações. 20 anos são imaturos. Vem para entrevista de emprego com a mãe. 20 anos, assim, 21 anos, meu pai era pai. E não tinha quem desse mesada pro meu pai sustentar a gente. Era ali. Hoje você, assim, pelo menos no nosso lugar de fala, a gente vai ter que aceitar essa demora maturacional, embora isso eu também acho bom, como diz a Renata, né, nosso córtex pré-frontal, eles falavam que ele está completo até os 21 anos, agora tem o lido neurociência, já falam 25, já puxou para 25, daqui a pouco 42, tudo bem que a gente está vivendo até 120, vai estar meio equilibrado. A gente vai ter que aceitar lidar com uma sociedade que vai ter esse atraso. E aí quando seu filho falar assim, mãe, mas eu quero ir na viagem de formatura para Porto Seguro, posso? Você já tem a resposta, não, você não tem o córtex pré-frontal formado. Você só vai viajar quando tiver, porque tem que tomar decisões rápidas, você vai estar sozinho, não pode estar. Mas isso é bom também, porque eu falo pro meu filho, eu falo assim, filha, eu não quero que você ande com tal pessoa. Mas por quê? Porque você não tem o córtex pré-frontal. E você vai tomar decisão que você não sabe. Mas você está dando a dica pro seu filho de quem ele deve andar. É isso. Deixa lá ver porque que minha mãe não quer que eu ande com ele. Você tem que falar, filho, quando você andar com tal pessoa, eu quero que você pense nessas e nessas questões. Sim, depois sim, você me conta como é que foi o rolê. Sim, não, é verdade, gente. Mas daí você fica ali de helicóptero. Mas tem toda razão. Mas você vê como é na pergunta? Você vê como a base está na pergunta? Não tá. A base está na pergunta. Isso, a base é saber perguntar. Sempre. E até o professor vai ter que saber muito perguntar. Mas também vai nos ajudar. Por favor, ChatGPT, eu fui educada, não pedi por favor, ChatGPT, me ajude a formar uma questão que trabalhe associação de ideias. Ele vai dar pergunta para a gente fazer a prova. Então essa que associa com essa. Agora eu quero uma pergunta de tal conteúdo em que ele tenha que ter análise de gráficos.
o chat GPT vai nos dar um norte, né? E a gente vai lapidar isso. Então, assim, vejo grandes vantagens, Carol, mas acho que a longuíssimo prazo a maturidade vai ser mais lenta. Mas em resumo mesmo, é assim, a gente sempre fica assim, eu atendi uma cliente também que estudou na escola britânica, americana, e ela fala assim, eu não colocaria meu filho na escola americana, eu colocaria na britânica, porque sabe, a britânica, ela já fazia vários testes pra gente passar nas Ivy Leagues, nas primeiras universidades e tal, Aí eu virei pra ela e falei assim, gente, esquece isso de passar em faculdade, entendeu? E aí nesse caso, quem estuda educação fala muito que a Finlândia está muito lá na frente e que eles não estão educando mais para a faculdade. Eles estão educando para serem líderes, para serem grandes políticos, que vão ter que lidar com toda essa questão. E a automação vai lá, pega o emprego, e aí um monte de gente vai ficar sem trabalhar. Tá, e aí? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai distribuir a renda? Então são questões amplas, complexas, que não é a faculdade que vai resolver, porque a faculdade, a pessoa vai entrar, depois de 4 anos, quando a faculdade acabar, não vai nem existir mais aquilo que ela fazia, entende? Então assim, tá tudo errado. Na minha opinião, tá tudo errado. Tem que mudar. Não é desse jeito que vai acontecer. Pode passar, amor, pode passar. E aí a gente falou das skills, então as skills do futuro. Tá todo mundo apostando, são essas, além daquelas 5 que eu falei pra vocês, que é a combinação delas dá todas essas, mas aprendizagem contínua, então você está sempre aprendendo, você tem que ser rápido, você tem uma profissão. Falavam que você ia ter 5 profissões até o final da vida, agora estão falando demais. Você tem que ser resiliente, você tem que ter adaptabilidade, porque as coisas vão mudar, então você estudou programação, vai mudar, não vai ser mais aquilo. Você tem que ser criativo e imaginativo, então a gente ainda coloca isso, que criatividade e imaginação são coisas diferentes. Pensamento crítico, colaboração e comunicação. É engraçado como a comunicação é uma coisa que é muito difícil, e é muito difícil de você pensar alguém para se comunicar. Tanto no WhatsApp quanto no e-mail, em qualquer meio. Mas a comunicação é um negócio que, olha, deviam fazer aquele master training nas pessoas para educar, para checar a informação, para perguntar. Eu falei isso, mas você entendeu o que eu falei? Será que o que eu falei é o que você entendeu? Pensamento crítico, né? E junto com o pensamento crítico. Isso ficou muito claro, inclusive os mais velhos e as crianças. A gente estava falando agora que nossos filhos veem alguém no YouTube ou alguém, sei lá, nesses vídeos aí, e eles acreditam que aquilo é verdade. É verdade. Então, a mãe não sabe de nada, né? Não, você não pode acreditar em tudo que você vê na internet, você tem que se perguntar, será que é isso mesmo? Não, eu falo isso pra minha mãe, né? Então é isso. A mãe consegue aqueles WhatsApps, aqueles negócios, e já repassa para aquelas 50 pessoas. A minha mãe matou tanta gente. O último que ela matou foi o Kovalik. O Kovalik morreu e não sei o que. Ele não morreu. Então a gente já falou de emprego, já falamos de tudo. Pode passar. A maior parte das coisas que eu falei, a gente... Então aí eu já falei. E é isso. Bom, convite para vocês pensarem nisso, se vocês vão proibir os filhos de vocês, os alunos de vocês a usar o chat GPT, ou se vocês vão aproveitar isso para ficarem mais espertos, mais inteligentes, passar uma rasteira aí na máquina e aí trazer para mim. Eu não tenho resposta, eu tô na mesma, eu sei que eu tô usando muito, eu tô ganhando muita produtividade no meu trabalho. Eu acho que as pessoas que já têm um cérebro formado, né, como nós, a gente vai começar a utilizar a inteligência artificial, a gente vai ganhar tempo, vai ser bom pra gente. Para as crianças eu não sei, porque é algo um pouco nebuloso, mas tá aí. Então vai ter que lidar com isso e a resposta é fazer pergunta. Eu acho que a Alessandra me trouxe uma analogia, né? Porque assim, quando ela já estava buzinando na minha orelha do chat GPT. Desde o ano passado. Desde o ano passado! E eu tenho que esperar 3 meses para acontecer isso hoje. É que ela não sabe o quanto que a gente trabalha para adaptação escolar, planejamento de janeiro e fevereiro. Eu falei, calma, nós vamos falar, nós temos uma vida para cuidar do chat GPT. E ela me trouxe uma analogia que eu achei muito interessante, né? A calculadora.
Né? Hoje a gente tem que saber calcular, mas eu posso pegar a calculadora para dar aquele double check e ver falando, é isso mesmo, né? A calculadora também é mais confiável, mais segura e mais exata. Mas é algo que às vezes a gente repudia, né? Tipo, não, isso não vamos pôr no nosso escopo de aula, não vamos entrar, mas é uma ferramenta e pode ser funcional e a gente, enquanto adultos, enquanto pais, enquanto educadores, a gente tem que ficar ligeiro. E vamos pensar no Google, vamos pensar na televisão, vamos pensar na prensa. Porque a gente continua aqui, a gente continua existindo, aliás, superpopulando o mundo, que é um outro problema que a gente tem que pensar, então a gente tem que ter automação mesmo para ajudar. Sim. Porque a gente tem muito problema para resolver. Mas o que você fala também, isso para quem gosta de estudar um pouco do futuro, né? Na Dinamarca, na Finlândia já acontece um pouco isso, mas até pela questão climática, as pessoas têm uma carga horária de trabalho de no máximo de 6, 7 horas, porque tem que distribuir o trabalho para mais pessoas, né? Então, eu acho que isso é um caminho para um país, para um planeta que cresce em progressão geométrica, assim que fala, gente. É um caminho, a gente vai ter que dividir melhor o trabalho e a gente vai ter que se adaptar também a uma sociedade com as pessoas que vivem 80, 100 anos. Então, quando você vai viver 80, 100 anos, você vai parar de trabalhar com 60? Não vai. Então, as empresas vão querer as pessoas de 80, 100. Mas é por isso que tem todo esse movimento. É uma questão, é uma questão. Eu acho que assim, a gente vai ter que se reinventar enquanto planeta. Porque assim, é claro que as pessoas de 80 anos têm algumas limitações. E é claro que elas têm uma vivência de mundo que não dá para competir com 20 anos, né? Então, cada vez mais eu vejo o quanto a gente precisa ensinar os nossos jovens a dialogar com os mais velhos. Né? E os mais novos também terem paciência de escuta com os mais velhos. Às vezes eu fico até com dó do meu pai, porque a gente chega de segunda-feira, hoje falhamos. Toda segunda-feira a gente janta com meu pai, então vou eu, minha irmã e 4 netos. A gente tem que falar, gente, agora o vovô vai falar. É tiroteio. Teve dias que a gente teve como pôr ficha, cada um põe a ficha e o vovô tem direito a 3 fichas, porque o vovô tem muita coisa para contar para eles. Mas eles também não querem ouvir, porque também estão nessa fase do egocentrismo prolongado, né? Que a gente diria do egocentrismo na primeira infância. Hoje a gente encontra o egocentrismo perdendo de vista, né? Então a gente tem que tem muito desafio legal para a gente viver, sabe? E a gente tem que pegar isso como motivacional, né? Vamos conhecer, vamos desbravar, vamos ter 3 profissões, vamos se reinventar, vamos sair da frente da sala de aula, né? E eu acho que o lugar do professor mais dinâmico do que o dos pais, né? Os pais têm que assumir um lugar e não podem sair desse lugar, porque se não for vocês, não será ninguém. Mas nós, professores, a gente pode ser criativo, a gente pode ousar, a gente pode dar espaço, a gente pode dar mais corda, pode tirar corda, a gente pode ser amigo, outro dia a gente pode ser bravo. Os pais têm que ser pais, eles não têm outra opção. Se tiver, vai dar ruim. Já fiz, vai dar ruim. Então, assim, vamos criar, né? Tá tudo a nosso favor, né? Então, eu continuo achando, Carol, que com o ChatGPT, sem ChatGPT, a escola ainda é o melhor lugar do mundo. Não, com certeza. Eu não tenho dúvida que a escola é o melhor lugar do mundo. Eu acho que é só a maneira da gente enxergar e passar esse conteúdo, né, para as crianças, para desenvolverem essas skills. Então, a minha preocupação não é o conteúdo técnico do que vai passar, mas eu quero saber que a escola vai acolher os meus filhos, mas também vai saber bater quando precisar, não no sentido literal, mas que vai saber colocar ele pra cima, que vai fazer, por que você está fazendo isso? Vai trocar, e que ele vai poder trocar a escola, e etc. Mas assim, não querendo fugir do assunto mais um pouquinho, mas como a gente está falando de skills, a gente fala, mas hoje as pessoas não sabem se relacionar mais.
eu acho que elas se relacionam com muito mais qualidade, a geração que vem vindo. Com muito mais verdade, muito mais qualidade, porém com mais velocidade e menos paciência, né? E menos persistência. Mas olha só, Carol, que coisa linda que a gente viveu aqui na escola. E eu, na altura dos meus 9 anos, acho que eu jamais teria parado para pensar nisso. Estava uma criança muito aflita e estava se queixando que ela estava com medo de estar sendo injusta e que ela não queria ser injusta porque a profissional, ela sabia que a profissional era nova na escola, mas em contrapartida ela estava com saudade de outra profissional, porque quando ela estava com dor na perna e ela pedia cuidado, a profissional fazia massagem, e aí a profissional atual só falava assim, e aí, deita um pouquinho, você já melhorou? Você já melhorou? Eu falei, mas o que você sentia falta? Ela falou, ela não me tocou, não me encostou, não fez massagem, ela ficava só esperando passar. Eu falei, por que você está sofrendo? Porque, poxa vida, ela é nova no trabalho. Eu estou com medo de estar sendo muito dura com ela. 9 anos. Eu nem sei se a gente tinha essa proximidade com os gestores das nossas escolas, de saber se a funcionária é nova, se é velha, se está em experiência, se não está em experiência, de como eu tenho que lidar com alguém que está chegando. Cadê a professora de livre? Resultado das suas aulas, né? Como que eu vou estar no lugar do outro, mas ao mesmo tempo, como que eu vou lidar com a minha dor se eu tenho menos apoio, se nessa hora eu não ganho a massagem? Então, assim, eu acho que as relações, elas estão mais enriquecidas, estão mais empáticas, mas assim, eu não aguento dor. O ser humano não tem aguentado nenhum desconforto. A gente faz de tudo para fugir de qualquer desconforto, e aí é uma outra palestra, né, Carol? Nossa, você está falando de desconforto, eu já estou aqui pensando tudo que eu faço para evitar desconforto. Então, mas assim, uma coisa é você fazer com um monte de ferramentas e já tendo tentado muitas coisas. A outra coisa é a gente ficar pulando de galho em galho porque não quer sentir desconforto. E não vou enfrentar, eu não vou ter uma situação de enfrentamento, de subir o degrau e saber que eu posso fazer a virada, entendeu? É muito importante isso que você falou. Gente, assim, me desculpa até falar uma coisa, gente, hoje a gente recebe ligação quando as crianças não ganham uma bola para brincar. Quando a gente era criança, a gente estava lá embaixo, sabe lá quando a gente estava lá embaixo, sabe? Minha mãe nem sabia se minha amiga me bateu, se não bateu, se eu revidei, se eu não revidei, Foi legal, mas só quero descer de novo. Pronto, vou e me resolvo ali no universo. A gente atende muitas... olha, mas hoje meu filho não jogou bola. Poxa vida, empurra esse problema para ele. Ele tem que ser capaz de resolver esse problema. Eu vejo muito isso também. E vocês têm que confiar na escola, que a escola tem escuta, sabe? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, mas... Desculpa, Carol. Não, mas você sabe muito mais que eu não tenho essa vivência de escola. De chão de eu escola. tenho vivência de tecnologia só. E aí eu tô compartilhando um pouquinho do que aconteceu comigo, da minha história pra vocês também, que eu tenho certeza que vai ajudar bem pouquinho, porque vocês vão construir essa história. A gente está construindo essa história, né, de tecnologia, de inteligência artificial, de humanos, máquinas, skills, questões filosóficas, éticas e tudo isso. Então, a gente tem algo para pensar e tá aqui, ó, batata quente para vocês. Tchau, um beijo. LinkedIn é Carol Dostal, Carolina Dostal. No Instagram é Carol Dostal LinkedIn. E no YouTube é Carol Dostal. E lá eu dou várias dicas de como se destacar no LinkedIn, como criar autoridade digital. E é isso, gente. Boa vida com a inteligência artificial para vocês. Obrigada.